Bom dia. Tito 3, a partir do versículo 7. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 7. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Jesus veio ao mundo, ele se revestiu de carne, ele deixou a divindade, veio como ser humano, a palavra, o verbo se encarnou, veio, passou por todo tipo de humilhação e sofrimento, para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos, ter vida, escapar do sofrimento, escaparmos da morte, escaparmos do inferno. Ele fez isso, não por merecimento nosso, mas por amor, misericórdia dele. Nos transformarmos em herdeiros dele. Por que herdeiro? Porque nós, quando nos submetemos a ele, vivemos em obediência a ele, aí nós somos filhos dele, somos filhos de Deus. Porque eu vejo a maioria das pessoas fala, não, eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos nós nascemos feitura de Deus, criaturas de Deus, mas filhos são somente aqueles que submetem-se a ele, aqueles que o obedecem. São somente estes. O restante não. O restante não. Então, quando nós submetemos, reconhecemos quem ele é e literalmente nos entregamos a ele, nos arrependemos dos nossos erros, nossos pecados, aí nós escapamos, fugimos da morte, do sofrimento eterno. Aí nós podemos ter a esperança da vida eterna. Versículo 8. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Todas as pessoas que verdadeiramente creem em Deus, se você crê realmente em Deus, você crê em Jesus, porque Deus disse que Jesus é o Filho dele. Então, se eu creio, então não venha com essa história, como tem algumas religiões, algumas seitas que afirmam que acreditam em Deus e não em Jesus, que Jesus era um profeta só. Então, na verdade, essas pessoas, essas seitas, essas religiões, não acreditam em Deus, que o próprio Deus testemunha sobre Jesus. Ele fala, não, este é meu filho amado em quem eu gerei. Então, você crê em Jesus. E se você crê, então nós temos que proclamar essas verdades. Nós temos que falar de Deus, falar do amor dele, falar sobre arrependimento. Temos que imitar João Batista, prosseguirmos com as pregações que Jesus nos ensinou. Arrependei-vos, abandonai o erro, o pecado e convertei-se a ele. É isso que nós devemos falar. Praticar as boas obras dele. Versículo 9. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, falando da lei de Moisés, porquanto essas contendas são vazias
e sem valor. Entenda uma coisa, nós não podemos estar querendo fazer as pessoas crer que o que aconteceu com Davi, com José, com Jacó, com Isaac, com Abraão, com quem quer que seja, vai acontecer em nossa vida, ou que é uma promessa do Senhor para a nossa vida, que não é. Nós não temos que estar também discutindo, não, porque fulano realmente é filho de fulano, é por isso, é genealogia. Não, nós não falamos sobre isso, nós não discutimos. Nós lemos a Bíblia, nós temos conhecimento, nós buscamos conhecimento, mas nós vivemos no Novo Testamento, a nova aliança feita no sangue de Jesus, nós vivemos na graça. E nós pregamos a graça, ensinamos sobre a graça. É isso que nós temos que fazer. Então, essas coisas a respeito da lei, nós não discutimos, não. Se alguém quer discutir, começar a falar, sai fora. Então tá, você acha assim, tá bom, tá, até logo. São condenas vazias, não tem valor nenhum. Não, eu quero mostrar porque quando Jacó fez isso, Davi fez, tá, você acha assim, então tá bom. Nós temos outra coisa para falar, vamos falar de Jesus. Falamos de Jesus. O que é que nós vivemos? Jacó, Isaac, Abraão, quem quer que seja, ele não salvou ninguém. O único que não salva é Jesus. Versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma por si mesma está condenada. Então, tem pessoas que fazem questão, não, mas é porque com Davi, com Isaías, com Jeremias, com quem quer que seja, não, deveria falar sobre isso, porque Isaías disse assim que vai acontecer agora. Isaías, estas pessoas que trazem essas discussões, essas contendas, nós temos que falar com eles uma vez. Falando do uso depois, tem que rejeitar, abandonar, sair fora dele, não ficar nos relacionando com ele. Não podemos, tá? Ficar nos envolvendo com esse tipo de discussões, esse tipo de contenda. A pessoa está no pecado e quer conduzir os outros também no mesmo erro, no mesmo pecado. Afasta. Entenda uma coisa. Jesus salva, ninguém mais. Ninguém. Pastor, na Bíblia diz, não. Nenhum. Elias não salvou ninguém. Só Jesus. Quando eu te enviar, versículo 12, tá? Quando eu te enviar temas ou Tíquico, vem depressa meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Paulo falando com Tito, que nós vimos no início, porque ele tinha deixado titular, tinha encarregado de tomar conta das igrejas, levantar ali pastores e quais as determinações, como os pastores deveriam proceder e tudo mais. Aí depois da recomendação, ele está falando, olha, quando eu for te enviar ele, ou seja, duas pessoas que seriam o Artemo e o Tíquico, quando eu enviar ele, vem depressa encontrar comigo em Nicópolis, uma cidade, pois eu vou passar inverno ali em Nicópolis. Você vem rápido encontrar comigo. Isso Paulo falando. Versículo 13 diz, empenha-te diligentemente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis e de Apolo. Olha, providencie para que nada falte aí para Zenas. Zenas era um advogado e falou, especialista, conhecedor da lei, praticante da lei, falou, olha, tinha se convertido, né? E todos, né, que se convertem, naquela época deveriam ser, também abandonar tudo.
Então, apesar de ser um advogado naquela época, ele não tinha recursos, dependia até para deslocar de uma localidade para outra de ajuda dos irmãos. Então, Paulo já está recomendando, falou, olha na igreja aí, faz favor, Zenas e o Apolo chegando aí, providencia que não falta nada para eles seguir a viagem. E versículo 14. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Então, todos nós temos que lutar, temos que batalhar, temos que trabalhar para não ficarmos dependendo. Da igreja tem que me dar isso, o pastor tem que me dar isso. Não! Nós temos que trabalhar, nos sustentar, alimentar. Tem algumas, principalmente mulheres, algumas que não querem trabalhar, não querem ver, não. A igreja tem que me dar isso, tem que me dar uma cesta básica esse mês, o mês seguinte, o outro mês. Tem que pagar minha água, minha luz, tudo mais, tem que dar crédito, telefone. Mulheres jovens, não são uma senhora de idade já, você tem condição? Com certeza, obrigação da igreja, nós vamos assumir. Não é que mulher jovem, não. Então todos nós temos que trabalhar, todos nós devemos trabalhar até para que nós possamos também estar honrando o Senhor com o nosso dízimo, que vai servir para ajudar quem precisa. Versículo 15. Todos os que estão comigo te saudam. Tu, pois, sauda também a todos quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então ele termina, essa carta a Tito, dizendo que todos que estavam ali junto com ele estavam saudando nessa oração cristã. E também saudava todos que estavam ali contigo. Muito bem, nós concluímos esta carta de Paulo a Tito. Então nós vamos, como eu estou, na verdade, estou fazendo ao contrário, voltando, nós então vamos iniciar amanhã a carta de Paulo agora a Timóteo. Depois desta carta de Paulo a Timóteo, que é pessoa, assim como foi para Tito, e a maioria das cartas que nós vimos aqui são cartas endereçadas a pessoas. Depois dessa, então, nós vamos meditar nas cartas, possivelmente vamos começar lá em Romanos, né? Porque são, depois de Timóteo demora, porque são 2 Timóteo, 1 Timóteo 2. Depois nós vamos falar as igrejas, porque carta de Coríntios, Romanos, tudo são interessadas numa pessoa. Tessalonicenses, não, aos Tessalonicenses, a igreja Tessalônica. Aos Filipenses, a carta a Filipos, aos Coríntios, e assim sucessivamente. Mas Timóteo, a Tito, foi endereçado a pessoas que nós vamos ler amanhã. Timóteo era um jovem pastor também. Ok? Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Teu bom dia.